Quando o amor se transforma em indiferença e o vazio preenche cada palavra não dita, o casamento começa a ruir. A esposa, cansada da frieza que invadiu sua casa, busca no prazer alheio uma saída desesperada para se satisfazer. Mas a traição, que parecia apenas um escape, se torna a faísca que incendeia o que restava de um relacionamento à beira do abismo. Minha esposa infiel me forçou a abrir nosso casamento, mas depois sofreu e me pediu para parar. Depois de 2 anos de namoro e quase 10 anos de felicidade conjugal, o que me resta? Uma casa incrivelmente cara, um emprego medíocre, um casamento à beira do colapso, e um grupo de amigos que sempre tentam superar uns aos outros. O único ponto positivo são nossos 2 filhos maravilhosos, David, que tem 8 anos, e Megan, que completou 7 este mês. Se não fosse por eles, eu já teria ido embora, mas não posso fazer isso com eles. Pelo menos, não ainda. O divórcio não é uma opção. Compramos nossa casa no auge do mercado, nos endividando profundamente porque achávamos que, se não entrássemos logo, nunca conseguiríamos comprar uma casa depois. Um grande erro. A casa é, claro, bonita, mas somos, como dizem, donos pobres de casas caras. Se nos divorciarmos, nenhum de nós poderá arcar com os pagamentos separadamente, então eu fico nesse casamento pelas crianças, e para evitar morar no banco de trás de um carro. Mas até quando isso vai continuar? Essa é a única pergunta que me faço. Nem sempre foi assim. O estresse e as escolhas diferentes tomaram seu preço. Heather queria um casamento de conto de fadas, com casa e cerca branca, enquanto eu queria casar com o amor da minha vida e viajar pelo mundo no meu tempo livre. As crianças têm uma maneira de mudar esses sonhos. Heather ficou grávida enquanto planejávamos uma viagem ao sul da França. Ela esqueceu de tomar suas pílulas em uma de nossas viagens de fim de semana e achou que estaria tudo bem, já que não era seu período fértil. Ela sempre foi péssima em matemática. Com o bebê a caminho, nossa viagem à França teve que ser adiada. Depois que David nasceu, ela me disse que, se quiséssemos outro filho, teríamos que tentar logo, para que eles fossem próximos em idade e pudéssemos nos livrar das fraldas e do treinamento do pinico rapidamente. Não esperávamos que ela demorasse mais para engravidar da segunda vez. No começo foi divertido, na verdade, tentar ter um bebê, mas depois se tornou apenas uma missão. Com 2 crianças pequenas em casa, paramos de viajar. E quando viajávamos, precisávamos de um trailer para caber tudo o que achávamos que poderíamos precisar. Os sonhos nunca morrem, eles são simplesmente colocados de lado, sabendo que, um dia, voltarão a aparecer quando tudo estiver mais calmo. Eu me dizia para me animar, enquanto completava uma tarefa mundana após a outra. Isso não significa que a vida era entediante com 2 crianças em casa. Só não era o tipo de vida divertida que eu às vezes procurava. 8 anos depois, éramos um típico casal suburbano. As crianças estavam envolvidas em esportes e outras atividades, e tínhamos um grupo de amigos que era basicamente igual a nós, todos fazendo o possível para viver o sonho americano. Mas, quando o 9º ano chegou, minha mente despertou e não gostou mais do que via. Mal conseguíamos pagar as mensalidades do clube de campo, e os pagamentos dos 2 carros novos estavam nos sufocando. Nossos filhos sempre precisavam de algo, e nossos aumentos anuais de salário não conseguiam acompanhar. Vivíamos muito além de nossas possibilidades. Heather era secretária e atendente em um escritório de advocacia, e eu era gerente intermediário em uma fábrica. Embora nossos empregos não fossem prestigiados, somados ao máximo de horas extras que eu conseguia pegar, eles cobriam nosso estilo de vida confortável. Quanto a Heather e a mim, pelo menos nós 2 amávamos as crianças. Minha roupa usual era Dockers e uma polo, enquanto Heather estava sempre vestida impecavelmente. Como Heather dizia, ela precisava parecer profissional, porque se encontrava com os clientes do escritório. Meu Deus, ela era uma atendente, não uma advogada apresentando um caso na Suprema Corte. A pior parte era que, depois de quase 10 anos de casamento, a chama quase se apagou. Discussões sobre dinheiro e tudo mais despejaram baldes e mais baldes de água fria em nosso relacionamento. Nós éramos educados um com o outro e até dormíamos na mesma cama, mas era só isso. Estávamos nisso pelas crianças. Em nossas reuniões de vizinhança, todos achavam que éramos aquele casal feliz. Eu nunca disse a ninguém que isso não era verdade, mas, pelo jeito que as coisas estavam, entendi que Heather já havia aberto a boca sobre nossa vida em casa. Isso realmente não importava, exceto pelo fato de que eu não queria que todos soubessem o que estávamos fazendo, mesmo que isso não mudasse nada. A única coisa boa que acontecia nessas reuniões era que Heather geralmente bebia demais e queria relaxar um pouco. Parei de chamar isso de amor há muito tempo. No dia seguinte, voltávamos à vida normal de um casal típico. Era nojento. Nós só tínhamos uma noite juntos 2 vezes no último mês, e eu estou cansado de implorar. Deixe-me reformular. Estou cansado de implorar. Minhas necessidades não estavam sendo atendidas de forma alguma. Droga, eu sou um homem, e todo homem quer isso o tempo todo. Mas, de acordo com Heather, isso não vai acontecer. Pelo menos, não na vida dela. Primeiro, ela usou as crianças como desculpa, depois estava cansada, e, eventualmente, ela simplesmente não estava com vontade.
Tudo isso resultou em conflitos. Após a última reunião com os vizinhos, que foi na nossa casa, Heather já estava bêbada quando todos foram embora. Eu guardei o básico, o resto poderia esperar até o café da manhã de domingo. Eu estava mais do que pronto para liberar, mas, quando cheguei no andar de cima, Heather já tinha tomado banho e ido para a cama. Relutantemente, tomei meu banho e fui para a cama também. Eu não estava no clima. Eu estava preparando o café da manhã para as crianças quando ela desceu para a cozinha. Mesmo com uma frigideira quente de bacon e outra de ovos, havia uma atmosfera gelada no ar. Sinto muito por ontem à noite, ela disse. Não foi de propósito, eu só bebi demais. Minha raiva deve ter acionado algo no meu cérebro, porque minha voz se elevou. Agora você tem que estar bêbada para ter intimidade comigo. Ah, meu coração, eu não preciso das suas esmolas patéticas. A expressão no rosto dela foi impagável. Pode ficar com elas, porque hoje em dia não valem nada mesmo. Eu disse, pensando na última vez em que tentei mais do que uns poucos passos adiante. Eu estava cansado da atitude arrogante dela. Não se preocupe, eu não vou mais tocar em você. Ok, isso vai ser uma mudança refrescante, não ter que lutar contra você toda vez que eu passar, ela respondeu. Saí, deixando as duas frigideiras quentes no fogão. Ela tentou recuar um pouco naquela noite, mas eu ainda estava com raiva e cansado de todas as desculpas. Começamos a discutir novamente, e ela saiu correndo do quarto enquanto eu fui para a cama. O que eu fiz foi apagar as luzes, trancar nosso quarto e tentar dormir, o que nunca aconteceu. Eu já estava quase pronto para adicionar nosso casamento à crescente lista de divórcios, dinheiro ou não. Acho que ela tentou girar a maçaneta por volta das 2 da manhã, mas eu não ia deixá-la entrar no quarto. Ela acabou dormindo em algum outro lugar, só Deus sabe onde. Temos apenas 3 quartos na nossa casa, e todos estavam ocupados, restando apenas o sofá na sala de TV, que era velho e duro como uma rocha. Às 6 horas, eu me levantei, tomei banho, me vesti e finalmente destranquei nosso quarto. Acordei as crianças, coloquei-as em movimento e fui para o andar de baixo. Heather saiu do escritório e me lançou um olhar fulminante. Bom dia para você também, eu disse, passando por ela. Fiz uma xícara de café, e preparei o café da manhã das crianças antes de sair de casa. Esse foi o começo de uma nova era do gelo. Não conversamos mais depois disso, apenas trocávamos palavras, mas não nos falávamos de verdade. Sem beijos, abraços ou qualquer outra demonstração de afeto. As posições estavam fixas. Quando eu disse que não iria ao churrasco de Carol e Tim, ela fez uma cena. O que vou dizer a eles? A verdade, eu disse. Isso seria novidade, não seria? Mas aposto que todas as esposas já sabem que eu sou um idiota insensível. Eu não voltei atrás, e ela e as crianças foram para o outro lado da rua, com suas gelatinas nas mãos. Ela voltou bêbada, como de costume. Todos perguntaram onde você estava. Ela disse. Eu disse a eles que você não estava se sentindo bem, e foi o fim disso. Por que você não disse que eu sou casado com ela? Ela começou, mas eu a interrompi. Estou cansado de implorar por amor. Ela não estava no clima ou estava bêbada demais para discutir. Ela tomou um banho, vestiu uma de suas camisetas de sempre e foi para a cama. Quando senti que ela estava tentando se aproximar de mim, me afastei. Ela não tentou mais, então nossa nova vida continuou, semana após semana. Quando ela saiu com algumas amigas na noite de sexta-feira, eu quase fiquei feliz por ela estar fora. Mas, quando voltou após a meia-noite, sua aparência me disse que agora tínhamos um problema ainda maior. Embora eu não quisesse acreditar, parecia que Heather tinha levado os problemas para outro nível. No sábado, ela não me disse uma palavra e evitou contato visual. Uma avalanche de sentimentos estava explodindo dentro de mim, mas eu estava decidido a forçá-la a falar, o que não aconteceu. Quando ela saiu mais 2 vezes e voltou com o mesmo semblante, eu finalmente decidi agir. Era sexta-feira, e ela ia sair com as amigas de novo. Sui buzinou na porta da frente, e quando ela estava prestes a me dizer para não esperá-la, joguei algo para ela. Ela pegou, e o tempo parou. Só quero garantir que você não traga nada contagioso. Tem muita coisa por aí, e eu não quero que nossos filhos peguem nada dos seus amantes. Ela ficou boquiaberta, mas a essa altura, eu não me importava mais com o que ela pensava. Ela começou a dizer algo, mas eu a interrompi. Seu amante provavelmente está esperando por você, e você não quer se atrasar, né? Virei-me e fui para a cozinha. Quando ouvi a porta fechar, tive minha resposta. Ela voltou às 11 horas. Eu não tinha certeza se ela estava bêbada, mas já não importava mais. Fingi estar dormindo, e demorou uma eternidade para ela finalmente entrar na cama. Esperei por algo, qualquer coisa, para ver se ainda havia a menor chance de salvar o que tínhamos, mas nada aconteceu. Na manhã de sábado, acho que ela tentou várias vezes dizer algo, mas não conseguiu. Ela ficou chocada quando me viu colocar meu melhor terno e me preparar para sair, enquanto ela preparava o jantar. Até borrifei um pouco do meu perfume favorito em mim, para que Heather notasse. Não me espere, eu disse, saindo pela porta. Fui jantar sozinho. Não tinha encontro e nem sabia para onde estava indo. Só queria mostrar a ela que ela não era a única em demanda. Jantei no Dennis e depois fui jogar boliche, algo que não fazia há anos. Como esperado, fui péssimo, mal conseguindo marcar 100 pontos no primeiro jogo. No quarto jogo, minha mão e meu polegar já começavam a doer. Estava usando músculos que não usava há 10 anos, mas estava me divertindo. Brinquei com os grupos ao meu redor, e até flertei com algumas mulheres solteiras. Isso deveria ir mais longe,
Não, nenhuma delas me interessava particularmente, e eu já tinha problemas suficientes para escrever um romance. Dirigi pela cidade por mais meia hora para evitar voltar para casa antes da meia-noite. Não me surpreendeu que ela estivesse me esperando. Joguei meu casaco no ombro, e passei por ela sem prestar atenção à sua presença. 2 podem jogar esse jogo. Na sexta-feira seguinte, Heather não saiu, mas no sábado à noite eu já estava vestido e fora de casa às 7 horas. Fui assistir a primeira parte do novo filme do Harry Potter, jantei no Boston Market e depois fui a um clube de comédia para o show adulto às 10h30. Parei em um bar para encerrar a noite. Não precisei dirigir pela cidade, pois já era quase 1h da manhã quando fui para casa. Não me surpreendeu que ela estivesse me esperando. Joguei meu casaco no ombro e passei por ela novamente, sem prestar atenção à sua presença. 2 podem jogar esse jogo. Você está se divertindo quando eu não estou aqui? Heather perguntou no café da manhã. Sim, me divertindo. Obrigado por perguntar, eu disse com um sorriso. No entanto, isso não era exatamente o que ela tinha em mente, mas eu não ia jogar o jogo dela ou me envolver em uma discussão naquela manhã. A essa altura, as crianças já estavam na cozinha, e todos se preparavam para o nosso habitual café da manhã de domingo. Crianças geralmente não percebem o que acontece entre adultos, a menos que seja algo barulhento ou que as envolva. Como não brigávamos mais nem fazíamos nada juntos, elas não viam motivo para se preocupar. Eu também não estava preocupado, porque já tinha aceitado que meu casamento havia acabado, e estava ansioso pelo que me esperava na vida. Eu poderia marcar o tempo até que as crianças fossem mais velhas, mas, dado o que ela fez, eu estava acabado com ela. A única coisa que mudou foi minha atitude, e as pessoas no trabalho perceberam isso. Steve, você anda de tão bom humor ultimamente. Estou feliz que o Steve Carrancudo se foi, disse nossa secretária, Debbie, enquanto eu entrava e lhe desejava bom dia com um grande sorriso no rosto. Eu já não olhava mais para o relógio no final do dia, porque não precisava mais correr para casa para ninguém, além dos meus 2 filhos. Quando levei uma das garotas solteiras do escritório para almoçar um dia, ninguém disse nada. Mas quando isso se tornou um hábito por vários meses, as pessoas começaram a falar. Não diretamente comigo, claro, mas para todo mundo. Eu já estava me preparando para várias mudanças na minha vida. Não há sentido em esperar o outro sapato cair. Quando Heather chegou tarde na quinta-feira, as crianças já tinham jantado e estavam no andar de cima fazendo o dever de casa. Quando ela entrou e nossos olhos se encontraram, eu soltei o que estava preso. Droga, ele deve ser bom de cama. Não vejo você com essa cara de satisfação há anos. Espero que tenha valido a pena. Steve, você não tem ideia do que está falando. Você acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe de nada. Tanto faz, querida, eu respondi sorrindo. Aliás, você vai comigo no churrasco do Ken e da Pan neste sábado? De jeito nenhum. Provavelmente já terei planos. Você não ama mais os nossos amigos, não é? Agora todas as esposas pensam que eu sou um tipo de idiota, e os caras provavelmente acham que eu sou um fraco porque deixo você me trair pelas costas. Então, não, eu não quero te acompanhar no sábado. Eu não estou te traindo. Ela gritou de volta. Bem, se você não está conseguindo isso de mim, está conseguindo de outra pessoa, e francamente, eu não me importo mais. Além disso, eles logo não serão mais meus vizinhos. O que você quer dizer? A nossa casa estará à venda a partir de amanhã. Você não pode fazer isso sem a minha permissão. Não vai importar em breve de qualquer maneira. Depois do divórcio, você não vai conseguir pagar as prestações da casa. E eu definitivamente não vou pagar pela casa para você e seu novo amante coabitarem às minhas custas. Que golpe baixo, hein? Você não estava ouvindo. Acho que podemos ganhar dinheiro suficiente vendendo nossa casa para quitar os 2 carros e a maioria dos nossos cartões de crédito. Dessa forma, nós 2 podemos começar de novo em outro lugar. Eu já encontrei um pequeno apartamento a 3 quarteirões do trabalho. Vou economizar muito em gasolina caminhando até lá. Heather apenas ficou ali, de boca aberta, sem acreditar no que estava ouvindo. Você perdeu completamente a cabeça. Sabia disso? Perdeu completamente a cabeça. Talvez, mas pelo menos não vou mais ter que lidar com uma mulher sem coração. Leia meus lábios. Eu não me importo mais se você está me traindo ou não, entendeu? O que tínhamos já acabou há muito tempo, e acho que nem a providência divina poderia trazer de volta. Estou cansado dos seus altos e baixos de humor, dos seus jogos idiotas, e de viver sem intimidade. Eu quero uma vida normal, com uma esposa carinhosa e amorosa, e pode ser qualquer uma, menos você. Então você pode sair e dormir com quem quiser, e não precisa mais se preocupar comigo, porque, honestamente, você não tem se importado nos últimos anos. Eu disse exatamente o que pensava e fui para o meu quarto. Ainda era cedo, mas eu estava completamente exausto. Li uma história para as crianças, beijei-as e disse que a mãe logo iria colocá-las para dormir. Depois de escovar os dentes, me despi e fui para a cama às 9h30. Para minha surpresa, adormeci rapidamente. No dia seguinte, uma placa de à venda apareceu em nosso gramado. Eu sabia que seria um longo fim de semana. Então, na noite de sexta-feira, aluguei 2 filmes que as crianças poderiam gostar de assistir. Heather provavelmente sairia na sexta-feira à noite, o que me daria mais do que tempo suficiente para ficar sozinho com as crianças. Quando cheguei em casa, a placa de à venda estava quebrada em pedaços, perto da cerca. Não importava, já estava na lista da MLS, e é lá que todo mundo procura primeiro. Papai, nós realmente vamos vender a casa? Ambos os filhos me perguntaram. Sim, mas não se preocupem, nós vamos conseguir lidar com isso, respondi. Viu? Eu te disse que íamos nos mudar.
meu filho David disse à sua irmãzinha Mega. Eles não gostarão das mudanças que estão por vir, mas foram resilientes e vão superar. Você realmente está vendendo a casa? Quem? Meu vizinho, me perguntou enquanto eu levava as latas de lixo para a calçada. Sim, peguei Heather me traindo e estou me divorciando. Respondi com um sorriso no rosto. Ele parecia um pouco surpreso com a minha franqueza. Disse que sentia muito e voltou para sua casa. Eu imaginei, conhecendo sua esposa Pam, que dentro de uma hora todo o bairro saberia sobre isso. Não estamos vendendo a casa. Heather gritou quando eu entrei na cozinha. Você não pode vender sem a minha permissão, e eu não vou dar. Então, não vamos conseguir nada quando a casa for a leilão. Assim, se vendermos, pelo menos receberemos algum dinheiro. A casa não está à venda. Como quiser, eu disse, sem querer discutir sobre isso. Subi para trocar de roupa. Ao ouvir 2 ligações, eu sabia que seria uma noite barulhenta. Ouvi Heather gritar o Jesus Cristo, e depois perguntar o quê, enquanto eu colocava shorts e uma camiseta. Desci as escadas para enfrentar o leão em sua toca. Você contou para o Ken e a esposa dele que eu estava te traindo, e que íamos nos divorciar. Você enlouqueceu de vez, ela gritou. Provavelmente por ter ficado tanto tempo. Eu disse, mas qual é o problema? O problema é que agora todo mundo na nossa vizinhança acha que eu sou uma mulher infiel, esse é o problema. Ela gritou de volta. Pelo menos 2 esposas na área já sabem que você está me traindo. Que diferença faz se todo mundo sabe agora? As coisas não estavam saindo como Heather planejou. Não estamos vendendo a casa, e não vamos nos divorciar. Isso é definitivo. Então, preciso cancelar o pedido de divórcio no tribunal amanhã. Um por um, os tijolos do nosso casamento desmoronavam. Steve, o que há de errado com você? Está doente. Você não ouviu uma palavra do que eu disse. Eu não estou te traindo. Heather, isso já não importa mais. Mesmo que eu tenha provas de que você me traiu, e eu tenho, não me importa. Ela não sabia disso. Talvez você não entenda. Eu não me importo mais. Eu não quero mais ser casado com você. Olha, eu não estou alegando traição porque isso não importa neste estado. Eu simplesmente declarei diferenças irreconciliáveis. Apenas assine os papéis, e nós 2 podemos começar uma nova vida. Eu vou te dar 50% de tudo, e pagar pensão. O que mais você precisa? Eu não preciso de um maldito divórcio. Ela respondeu, sem recuar. Ok, vamos tentar outra abordagem. Eu não vou mais enviar os papéis para o seu trabalho como planejado, mas vamos entregá-los a você para discutir com seu advogado. Quantas vezes eu preciso repetir? Eu não quero um divórcio. Precisamos falar sobre o que vamos fazer com seu filho, e onde ele vai dormir. Eu queria sugerir o fim da gravidez, mas sabia que nenhum de nós concordaria com essa opção. Sempre há o porão para você também. Vou colocar uma cama lá e você ficará mais do que confortável. Eu não vou sair do meu quarto, ela disse. Nem eu, respondi. Acho que isso significa que vamos ter que nos tolerar e compartilhar. Não deve ser um problema. Já vivo com uma colega de quarto há alguns anos. O que são mais alguns meses? Eu precisava dar mais uma alfinetada. No entanto, nós 2 sabíamos que não seria tão tranquilo quanto esperávamos. Como dizem, palavras são baratas. Quando parei de usar minha aliança de casamento, ela parou de usar a dela também. Heather não saía mais às sextas-feiras, reclamando que não podia beber, mas agora suas amigas vinham para nossa casa. Eu tentava ser educado e não dizer nada, mas quando todas começaram a me olhar com desdém, isso me dava vontade de vomitar. E o que eu fiz? Comecei a sair em encontros. Você vai sair para um maldito encontro, Heather gritou enquanto eu me vestia. Não é bem um encontro, mas um jantar. Você esqueceu que ainda é casado comigo? Lembre-se disso. Como eu poderia esquecer? Você me lembra disso todos os dias com a sua presença constante. Mas quanto tempo nos resta? 5 meses até você dar à luz. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela saiu correndo do quarto. Eu me senti mal. Sim e não. Se essa criança fosse minha, talvez eu me sentisse um pouco mal pela maneira como a estava tratando. Mas, depois do jeito que ela me tratou nesses últimos meses, um pouco de vingança era necessário. Almocei com Nancy por vários meses. Fui honesto com ela sobre a minha situação. Disse a ela que era casado, mas apenas no nome, e que provavelmente me divorciaria, mas precisava esperar o bebê nascer. Ela perguntou até onde eu queria levar nosso relacionamento, e eu disse que deixaria isso nas mãos dela. O jantar foi bom, mas a sobremesa foi ótima. Eu me senti mal, talvez um pouco, mas estava cansado de viver a vida de um monge silencioso. Cheguei em casa pouco depois da 1 da manhã. Queria que Heather soubesse o que eu tinha feito. Seus olhos diziam tudo na manhã seguinte, enquanto ela me seguia pela cozinha enquanto eu preparava o café da manhã para todos. Pelo menos ela esperou as crianças saírem da sala. Como você pôde? Pelo menos poderia ter se lavado antes de ir para a cama ontem à noite. Agora tenho que lavar os lençóis e desinfetar a cama. Não se preocupe, eu fui cuidadoso. Se olhares pudessem matar, eu estaria morto. Bem, parece que agora temos um casamento aberto. Então acho que você não vai se importar se eu fizer um pouco de exercício também, ela disse, tentando me encarar. Você começou isso, e acho que vai terminar também. Eu não comecei isso, foi você, Heather. Talvez eu não seja o mais esperto, mas não sou burro. Eu vi aquele olhar no seu rosto naquela primeira noite. Não tente dizer que era apenas uma festa de despedida de solteira. E não vamos esquecer daquela quinta-feira, quando você voltou para casa com um grande sorriso.
Como eu disse, você não parecia tão satisfeita comigo há muito tempo. Então não haja com arrogância ou como uma jovem noiva inocente. Você tirou o seu coração deste casamento há muito tempo, e suas últimas ações só cravaram os últimos pregos no caixão. Então, saia e durma com quem você quiser. Eu não me importo, desde que você encontre alguém que queira uma mulher grávida. Minhas palavras estavam cheias de raiva e sarcasmo, o máximo que eu podia expressar. Heather começou a chorar e correu para o nosso quarto, batendo a porta. Parecia que as crianças e eu ficaríamos por nossa conta pelo resto do dia. Fomos ao supermercado e compramos algumas coisas na Home Depot. Fiquei fora de casa o máximo de tempo possível, mas provavelmente não o suficiente, porque quando chegamos em casa, tínhamos visitas. Era sua amiga Sui. Guardei tudo, instalei uma nova vela de ignição no cortador de grama. Estava me preparando para cortar a grama quando Sui veio falar comigo. Você deveria ter vergonha de si mesmo pela maneira como está tratando a Heather. Droga, ela é sua esposa e está grávida do seu bebê. Sui, isso ainda precisa ser visto. Além disso, se você, Pan e Carol, não tivessem levado ela para fora e colocado ela debaixo de outro homem, não estaríamos nesta confusão. Steve, ela não foi e... mudou, como você tão coloridamente colocou. Então, como você quer chamar isso? Tinha que ser alguém bom, porque ela continuou voltando. Espero que ele goste de fazer com uma barriga, porque em alguns meses, a Heather vai parecer que tem uma bola de basquete ali. Eu não tinha simpatia por ela, ou por qualquer outra pessoa naquele momento. Steve, você não sabe de nada, mas vai acabar arruinando seu casamento. Já está destruído. Eu só estou enterrando ele, por assim dizer. Ela balançou a cabeça, me lançou um olhar desagradável e me deixou sozinho no jardim. O jantar foi tranquilo, exceto pelas crianças falando sobre o filme que assistimos. Era o terceiro episódio de Harry Potter, e embora já tivéssemos visto no cinema, elas nunca se cansavam. Heather estava em lugar nenhum. Então, depois que o filme acabou, coloquei as crianças para dormir, li uma história curta para cada uma, e apaguei as luzes com um beijo. Heather estava deitada na cama lendo quando entrei no quarto. As crianças estão esperando um beijo de boa noite, eu disse, indo para o banheiro. O banho demorado e outras coisas só levaram 20 minutos. Heather estava me esperando, porque, quando voltei para o quarto, ela colocou o livro de lado. Eu ainda estava sem nada, procurando por um short de dormir, quando ela perguntou se podíamos conversar. Acho que ambos sabemos onde estamos um com o outro, e é apenas uma questão de tempo até descobrirmos de quem realmente é o bebê que você está esperando. Ela ficou descontente com o rumo que a conversa tomou. Eu sei que não tenho sido a esposa mais amorosa e atenciosa para você há um tempo, mas isso não foi intencional. As coisas ficaram tão loucas, e eu nunca consegui acompanhar todos me puxando em 1 milhão de direções diferentes. Por isso, peço desculpas. Bobagem. Você se fechou para mim há muito tempo. Eu estive lá por você, mas você tinha sua própria agenda, seja lá o que fosse. Eu tentei, Deus sabe o quanto eu tentei, mas no final, eu desisti de você e do que restou do nosso casamento. Agora, estamos apenas esperando isso acabar. Bem, o que você vai fazer quando descobrir que realmente é seu bebê? Bem, eu acho que vou cruzar essa ponte quando chegar lá. Eu já não estava mais com vontade de conversar. Como dizem, a vida continua. Tinha que continuar, porque as contas precisavam ser pagas, e as crianças precisavam de nós dois para criá-las. Heather fez o possível para tornar nossas vidas normais, mas não havia nada de normal restando. Eu a choquei quando disse que iria com ela à próxima festa da área. Você não vai fazer uma cena lá e me humilhar, junto com as crianças? Você não confia mais em mim? Do mesmo jeito que você confia em mim, querida. Nada mudou. As crianças estavam brincando do lado de fora, e as mulheres estavam reunidas na cozinha discutindo sobre o bebê da Heather. E os homens? Nós estávamos bebendo no quintal. Saia. Não posso acreditar que você teve coragem de sair em um encontro. A Carol me mataria se eu sequer pensasse nisso. Estou apenas cansado de implorar por isso, e como não estou mais conseguindo em casa, decidi não abrir mão disso. Sui disse que Heather vai te divorciar. Você sabe disso, disse o marido dela, com um olhar condescendente. Então, e daí? Como isso vai ser pior? Se você fosse informado de que nunca mais poderia ter intimidade com sua esposa, você ficaria com ela ou encontraria outra pessoa? E ainda estou à procura e aproveitando cada momento. A Heather pode ficar com metade de tudo que eu tenho, que basicamente é dívida, e provavelmente vou pagar pensão alimentícia, mas já estou fazendo isso, então qual é a diferença? Eu só quero uma esposa carinhosa, que não seja controladora e que ainda goste de ter noites românticas algumas vezes por semana, não 1 ou 2 vezes por mês. Terminei minha cerveja. Ok, sábio, disse o marido da Sui, se aproximando de mim. O que você vai fazer se descobrir que ela realmente está esperando seu filho? Bem, meu amigo, eu tomarei uma decisão quando receber os resultados do teste. Mas se sua esposa e suas boas amigas não tivessem levado ela para sair, e a deixado ter uma noite do lado, eu não teria que me preocupar com isso, teria? Eu me aproximei dele. Já que sua esposa estava com a Heather todas aquelas noites, acho que não sou o único traidor do pedaço. A discussão não durou muito. Deus, não posso te deixar sozinho por 1 minuto sem você fazer papel de idiota, disse Heather, saindo da cozinha junto com as outras esposas. Eu estava simplesmente defendendo sua honra, disse o marido da Sui. Você é uma mulher de fácil virtude, eu respondi.
Se você acha isso, então a esposa dele também é, porque ela estava com você todas aquelas noites. Vamos para casa. Eu estava ansioso para o sabor das costelas do Ken, mas aparentemente isso não vai acontecer. Eu disse. Encomendamos pizza para o jantar e as crianças adoraram, embora Heather estivesse infeliz. A situação com a Heather estava ficando ainda mais tensa, se isso era possível. Acho que meu namoro a cada 2 semanas pode ter contribuído para isso, mas eu finalmente estava começando a ter uma boa intimidade. Eu não quero que você saia em encontros mais, disse Heather certa noite enquanto estávamos na cama. É humilhante para mim, especialmente quando pessoas que conhecemos te veem, e isso já aconteceu antes. Eu pensei que você disse que temos um casamento aberto agora, e isso é aceitável. Eu nunca disse isso. Você disse isso. Eu apenas disse que, se você sair e trair, eu também vou fazer. Mas repare que eu não faço isso. Acho que esse é o seu problema, não o meu. Steve, olha, se você precisa de alguma liberação íntima, estou aqui para você. E além disso, eu também preciso de algo às vezes. Oh, pare com isso. Você realmente está me pedindo para ter uma noite com você? Talvez devêssemos ligar para o Papa e dizer a ele que acabei de testemunhar um verdadeiro milagre. Você não precisa ser tão sarcástico. Eu apenas disse que, já que estamos aqui, e seu namorado não se importa. Steve, eu não tenho namorado e nunca tive. Fale isso agora, mas eu tenho provas, eu disse, dando uma palmadinha na barriga dela. Você é uma exploradora. Você sabe disso. E você, ela retrucou. Encontramos um compromisso. Não foi como uma lua de mel, mas houve mais noites do que houve nos últimos 5 anos. Agora não havia necessidade de sair em encontros, e eu pensei que talvez tivéssemos até uma chance de tentar novamente. O último mês foi difícil para todos nós. As crianças estavam empolgadas por ter um novo irmão, e a Heather estava tão grande quanto uma casa. Ela estava a apenas 1 semana de entrar de licença maternidade, e passaria o resto da gravidez aguardando o nascimento do bebê. Ambas as nossas mães estavam empolgadas com um novo neto, e acho que eu era o único que não estava completamente a favor da ideia. Você vai estar presente no nascimento? Ela perguntou, enquanto estávamos limpando após o jantar uma noite. Não tenho certeza se isso é uma boa ideia. Bem, você estava presente nos nascimentos de todas as nossas crianças, e eu gostaria que você estivesse lá quando o nosso bebê nascer. Eu queria dizer seu filho, mas acho que ambos estávamos cansados das provocações, e ela sabia o que eu estava pensando, de qualquer forma. Claro, por que não? O que mais eu deveria fazer? Se ele nascer negro, podemos economizar no teste de DNA. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela tropeçou em direção ao nosso quarto. Eu a segui. Desculpe pela provocação, foi inadequado, eu disse, enquanto ela chorava de bruços na cama. Eu sei que você está tão preocupada quanto eu, e se você quiser, eu estarei lá. Ela sorriu e disse que gostaria disso. O bebê estava previsto para nascer em meados de outubro, mas, conforme 3 semanas se passaram, ela começou a se preocupar. O médico não estava preocupado, e disse que a data prevista para o parto era aproximada e não exata. A criança em si determina quando deve nascer. Por que os bebês insistem em nascer no meio da noite? Meus pais receberam uma ligação às 1h45 da manhã para virem cuidar das crianças, enquanto eu colocava a Heather em nossa minivan. Relaxe, respire. Eu disse durante todo o caminho até o hospital. Não podíamos dizer que éramos experientes, porque muitos anos haviam se passado, mas não havia grandes surpresas. O trabalho de parto ainda era terrível, de acordo com minha esposa. Nunca havia medicação suficiente, e eu tinha certeza de que as marcas das unhas dela estariam no meu antebraço pelo próximo ano ou mais. Nossa menina gritou, sinalizando o fim de nossa luta. Eu estava cansado, mas Heather estava exausta. Quando o bebê foi colocado em seu peito, bem, ela não era negra, ou pelo menos isso era óbvio após 1 minuto. A enfermeira levou o bebê embora, e minha esposa foi enviada para a sala de recuperação. Eu saí para o corredor e comecei a fazer telefonemas. Como você a chamou? Minha mãe me perguntou. Foi a primeira vez que percebi que, em todos esses meses, não tínhamos discutido nomes. Eu sempre a chamava de a criança, e Heather se referia a ela como seu filho, mas nunca falamos sobre nomes. Bem, essa era outra questão a ser resolvida. Com cabelo escuro, um pequeno nariz e um rosto rechonchudo, ela parecia quase todos os recém-nascidos da enfermaria. Como as mães e avós conseguem identificar a quem um bebê se parece nesse estágio? Posso dizer se está é minha filha? De jeito nenhum. Quando o médico se aproximou e pediu para fazer um exame, eu já sabia para que era. Emoções mistas foram o que senti, enquanto aguardava a transferência de Heather para a enfermaria. O teste de DNA poderia levar até 1 semana, então a criança ficaria em casa até que os resultados chegassem. Eu tinha que colocar minhas dúvidas e sentimentos de lado. Não era culpa do recém-nascido, e mesmo que ela não fosse minha, ela não pediu para nascer nesse caos. Heather estava cansada, e as muitas visitas não estavam ajudando. Por volta das 19 horas, eu mandei todos embora. Meus pais ficariam com as crianças mais uma noite, e pela primeira vez estaríamos sozinhos com o bebê. Ela é linda, não é? Disse minha esposa radiante, beijando a testa do bebê. Eu esperava que ela dissesse algo como ela se parece com você, mas acho que ela sabia melhor do que ir longe demais. Seus pais trouxeram um novo berço que compraram, e vão montá-lo na mesa de troca amanhã. Vou mover a cama para outra parede para termos espaço suficiente para tudo. Conversamos por mais meia hora, mas não discutimos o que estava em nossas mentes.
Precisamos escolher um nome logo. Eles estão me perguntando o que escrever na certidão de nascimento. Eu disse, esperando alguma orientação. Temos bastante tempo. Estou apenas feliz que ela esteja saudável. Eu não te vi tão feliz há muito tempo, disse Heather. Um pequeno beijo nos meus lábios, e eu estava fora. Eu tinha muito a fazer, não importava o que pudesse acontecer no futuro. Naquela noite, enquanto me deitava na cama, não consegui tirar os olhos dos móveis das crianças. Não sei se estava exausto ou apenas cansado, mas realmente estava ansioso para ter nossa menina em casa conosco. No dia seguinte, trouxe as crianças para conhecer sua irmãzinha, e lhes disse que deveriam ser especialmente gentis quando a trouxéssemos para casa. Quando perguntaram qual era o nome dela, eu disse que ainda estávamos pensando em um nome e pedi suas sugestões. A maioria dos nomes não funcionou, mas eles sugeriram um que eu gostei, Brittany. No quarto dia, todos já estavam em casa. Nosso quarto foi reorganizado, um estoque de comida para bebês e fraldas estava pronto, e tudo estava em completa desordem. Como eu disse, tudo estava bem. Tivemos um bom final de semana com Brittany. Na segunda-feira, não disse uma palavra a ninguém sobre o bebê. Estava um pouco agitado no trabalho pela manhã, mas ao meio-dia tudo já tinha se acalmado. No caminho para casa, parei no Subway e peguei o jantar para todos, ansioso por uma noite tranquila. Os pais dela estavam prestes a sair quando me aproximei da casa. Descarreguei a bolsa de comida na mesa da cozinha e fui procurar minha família. Encontrei todos no nosso quarto, brincando com o bebê. Parei na porta e apenas observei meus filhos rirem, enquanto minha esposa brincava com os pezinhos minúsculos de Brittany. Eles são tão pequenos, disse David, tocando-os com o dedo. Vocês dois foram tão pequenos uma vez, e olhem como vocês estão grandes agora. Meu coração derreteu ao olhar para os quatro. Quietamente, retornei para baixo e fiz uma entrada mais barulhenta. Quem está pronto para o jantar? Eu gritei, olhando por cima da esquina. As crianças gritaram, descendo correndo as escadas. Me dê um minuto, vou colocar Brittany para dormir e me juntar a vocês, minha esposa disse, sorrindo para mim. A vida estava boa naquele momento. Todos falavam ao mesmo tempo sobre tudo. Depois do jantar, Heather subiu para cuidar do bebê, enquanto as crianças e eu limpamos a mesa. Como usamos pratos de papel? Foi fácil. Tudo foi para o lixo. Alguns jogos e já era hora de apagar as luzes. Uma história para dormir, uma pequena travessura, um beijo e um abraço apertado, e eles já estavam dormindo. Eu não achava que eles fossem se acalmar. Vou me preparar para dormir, eu disse, enquanto observava minha esposa amamentar o bebê. Escovei os dentes, enxaguei a boca e voltei para o quarto, justo quando ela estava colocando o bebê na cama. Vou sentir falta do que tivemos nos últimos meses, ela disse. Estamos quase de volta ao que éramos. No início do nosso casamento, seu rosto estava indiferente. Eu teria jurado que você era o pai, mas acho que estava mais bêbada do que pensei naquela noite, porque realmente não me lembro disso ter acontecido. Ela me entregou o envelope oficial. Comecei a ler, mas era tudo um monte de jargão legal até chegar ao último parágrafo, que dizia que não havia chance de eu ser o pai de Brittany. Heather, eu comecei, mas ela levantou a mão para me parar. Eu já sei o que você vai dizer. Então não precisa falar. Eu assinei os papéis de divórcio. Estão na sua mesa, no seu escritório. Se você encontrar o comprador certo para a casa, vá em frente, não vou ficar no seu caminho. Brittany e eu vamos nos mudar para a casa dos meus pais amanhã. Então você não vai precisar nos olhar mais. Minha mãe vai levar as crianças para a escola pela manhã, e você pode buscá-las depois do trabalho. Sinto muito, mas estou feliz que finalmente acabou. Assim pelo menos um de nós pode seguir em frente. Com essas palavras, ela saiu do quarto e desceu, provavelmente para o escritório. Eu estava atordoado e em choque. No fundo da minha mente, pensei que isso poderia acontecer, mas pensar sobre isso, e ver isso realmente acontecer, são duas coisas diferentes. Nós estávamos felizes de novo. Droga, por que isso está acontecendo comigo? Pelo amor de Deus. Sentei na cama e chorei como um bebê por meia hora, cobrindo a boca para não acordar Brittany. Passei o resto da noite deitado de costas na cama, sentindo pena de mim mesmo, e tentando descobrir o que fazer em seguida. Às 5h30, não tinha respostas, exceto que não poderia ficar ali e encarar Heather. Naquela manhã, eu me sentia como um trapo que havia sido espremido muitas vezes. Tomei um banho, mas esqueci de fazer a barba e escovar os dentes. Não fiz café, não preparei o café da manhã para as crianças, e não peguei o jornal da varanda. Apenas saí. Precisava me afastar dali o mais rápido possível. No modo automático, cheguei ao trabalho e peguei uma xícara de café. Às 9h, já tinha esfriado, e eu ainda estava sentado na minha cadeira, de jaqueta. Havia 3 mensagens no telefone, mas eu nem as ouvi. Às 10h, minha secretária trocou meu café gelado por café fresco, e perguntou se havia algo que ela pudesse fazer. Não acho que ninguém possa consertar isso, eu disse. Eu acordei e comecei a trabalhar. Quando voltei para casa, Heather e o bebê tinham ido embora. Ela deixou um bilhete na porta dizendo que queria ficar com as crianças durante a noite para conversar com elas, mas que eu poderia buscá-las amanhã. O bilhete nem estava assinado. Quando subi para o nosso quarto, vi que tudo havia sumido. Os móveis novos do bebê, as roupas dela e todos os seus pertences pessoais do banheiro. Fui até os quartos das crianças, e eles estavam exatamente como haviam deixado pela manhã. Camas desfeitas e pijamas espalhados. Eu não comi na noite de segunda-feira, e surpreendentemente, não fiquei bêbado, embora provavelmente devesse. Meu cérebro estava sobrecarregado e doía. Eu queria não sentir nada,
Queria dormir. Queria que esse pesadelo acabasse. Mas não acabou. Na terça-feira, conversei com as crianças, e apesar das lágrimas, passamos a noite juntos. O resto da semana passou em um borrão, e o final de semana me deu tempo demais para pensar o que era a última coisa que eu queria fazer. 3 semanas depois, eu estava cansado, exausto, mas ainda vivo. Eu estava certo. As crianças se mostraram resilientes. Entramos em uma rotina e nos mantivemos nela, não importando o custo. Desde que eu soubesse o que precisava fazer, conseguia funcionar sem muitos problemas. Durante o primeiro mês, encontrei uma carta com meu nome na bancada da cozinha. Eu sabia de quem era, e foi lá que permaneceu, sem abrir. Minha mãe e minha sogra se tornaram verdadeiras salvadoras. Elas fizeram o que eu não podia. Eu estava gradualmente voltando à realidade, peça por peça, mas ainda estava longe de ser quem eu era há alguns meses. Eu tinha todas as respostas naquela época. Como eu disse, é simples, até que o "e se torne realidade". Eu tinha muita raiva, mas quando a deixava sair, isso assustava as crianças. Então eu mantinha sob controle, trolando ou batendo na parede quando elas não estavam olhando. Meus vizinhos, com exceção do meu vizinho Ken e sua esposa Pam, se mantiveram afastados. Fui convidado para as reuniões deles, mas nunca fui. Um dia, vi Sue e seu marido no shopping, e minha raiva aumentou ao pensar em socar ele na cara. Novamente, eles cruzaram para o outro lado do corredor e mantiveram distância. Quando tudo estava claro e acordado, 90 dias depois, eu me tornei um solteiro novamente. Tudo foi dividido igualmente, incluindo a custódia conjunta das crianças. Não falei com Heather desde aquela noite, e como nossos pais estavam ocupados com as crianças, não havia necessidade. Nosso único grande problema era que a casa não estava vendendo. Eu baixei o preço 2 vezes, e ainda não havia compradores. Provavelmente ainda estava supervalorizada, mas eu não iria dar de graça. Precisávamos realmente do dinheiro para pagar nossas dívidas. David e Megan estavam lidando bem. Eles finalmente aceitaram que não éramos mais uma família. Mas, como viam a mãe e a irmãzinha quase todos os dias, isso se tornou a norma para eles. Eu estava cuidando das atividades escolares e da maioria das outras coisas, e às vezes pensava que via Heather. As coisas estavam indo bem no trabalho, ou melhor que poderia ser em uma crise econômica, e eu me tornei a pessoa no escritório que chamava a atenção porque era o único solteiro lá. Fui a alguns encontros com algumas mulheres, e fui para a cama mais de uma vez. Mas a vida de solteiro não era tão atraente quanto eu pensava que seria, especialmente com 2 crianças em casa. Os homens da região me apresentavam a amigas, e Deus me livre de apresentar parentes, mas nada disso deu em nada. Era cedo demais e muito doloroso, então eu costumava mandar que se danassem. A única coisa que não mudou foi a posição daquele envelope na bancada. 1 ano se passou, e embora Heather não dissesse nada sobre si mesma ou sobre o bebê, parecia que ela estava morrendo de vontade de falar algo. Eu sabia que minha mãe também estava morrendo de vontade de dizer algo, mas tínhamos um acordo formal, de que mencionar Heather e Brittany na minha presença resultaria em morte, e elas cumpriram sua palavra. Eu ouvi tudo o que precisava saber de meus 2 filhos, mais do que queria saber, já que eles viam a mãe e a meia-irmã quase todos os dias na casa dos avós, após a escola. 14 meses e 6 dias depois, a mãe de Heather sofreu um derrame. Ela quase morreu, e seus dias de babá acabaram. Eu a visitava frequentemente no hospital, e de alguma forma, não encontrava a Heather lá. Minha mãe assumiu as responsabilidades de cuidar das crianças, mas isso era demais para ela. Precisávamos arranjar outra solução. Heather, aqui é o Steve. Você tem 1 minuto para conversar. Assim começou nossa conversa. Eu expressei minhas condolências pela mãe dela e disse que, se houvesse algo que eu pudesse fazer para ajudar, era só me avisar. Como você sabe, minha mãe tem cuidado das crianças, mas não está funcionando, e precisamos descobrir algo. Podemos nos encontrar e conversar sobre isso. Eu não sabia o que ela estava pensando, mas tive que literalmente arrancar a resposta dela. Eu acho que posso passar no sábado à tarde. Que tal às 14 horas? Está bom. Eu até vou grelhar algo e podemos jantar aqui. Steve, não necessariamente. Tudo bem. Te vejo no sábado. Não foi tão ruim quanto eu pensava. Estávamos compartilhando todas as despesas desde o primeiro dia, mas essa foi a primeira conversa real que tivemos desde aquela noite. Eu estava muito satisfeito comigo mesmo. David e Megan não viam nada de especial nisso. Eles viam a mãe o tempo todo, então qual era o sentido dela vir para o jantar? Eu, por outro lado, estava um fardo de nervos. Vesti-me de forma casual, e me certifiquei de que a casa estava limpa. Não tinha trocado as fechaduras e não sabia como seria a recepção. Ela tocou a campainha e então entrou, ouvindo o grito do pátio dos fundos de que a porta estava aberta. Ela tinha emagrecido, seu cabelo estava mais longo e ela não usava muita maquiagem. Antes, ela não estava tentando me impressionar. Aparentemente, trouxe uma torta e a colocou na mesa da cozinha, antes de perguntar se eu tinha algum refrigerante diet. Tudo o que você quer está na geladeira, eu disse, puxando um guarda-sol para a mesa de piquenique no quintal. Acho que vamos jantar aqui, se tudo bem. Isso parece bom, ela disse, sem emoção na voz, enquanto as crianças jogavam videogame na sala. Perguntei a ela se tinha alguma ideia do que fazer. Pensei em algumas. Você tem alguma? Bem, eu estava pensando em fazer babá primeiro, ela disse, caminhando até a geladeira e pegando um refrigerante diet. Mas como é só 1 hora de manhã, e algumas horas à noite, ninguém gostaria de trabalhar em horários tão curtos. E mesmo que quisessem, não poderíamos pagar.
Perguntei na área se alguém conhecia alguém que gostaria de trabalhar como babá por algumas horas, mas novamente nada funcionou. Ela disse. Tomei um longo gole da garrafa. Se eu pudesse mudar meu horário de trabalho, isso resolveria o problema da manhã. Mas ainda teríamos a questão do período após a escola. Eu provavelmente poderia confiar nas crianças para ficarem em casa por meia hora. Mas algumas horas é demais, estou sem ideias. Eu disse. Tenho uma ideia, mas você provavelmente não vai gostar, disse Heather, olhando-me diretamente nos olhos. Bem, deve ser melhor do que o que eu pensei. Não se anime até ouvir. Vai, me diga e vamos discutir tudo. Você sabe que a mamãe precisa de reabilitação a longo prazo, e o papai estará ocupado cuidando dela. Estou pensando em encontrar meu próprio lugar para não perturbá-los. Você tem um porão vazio, e se arrumarmos um pouco, Britney e eu poderíamos nos mudar para lá, e isso resolveria todos os nossos problemas. Minha mente ainda estava no modo de, você tem um porão vazio, você não quer ficar sozinho consigo mesmo, Steve. Estamos ainda pagando a casa, e mesmo que tenhamos cortado todas as despesas, ainda estamos com o dinheiro apertado. Eu poderia encontrar um lugar, mas com isso e o cuidado das crianças, voltaríamos aonde estávamos 1 ano e meio atrás. Minha boca não funcionava. Ela se levantou, pegou outro copo de refrigerante e então notou o envelope na bancada. Eu não tentei escondê-lo. Quase tinha esquecido que existia. Ele se tornará uma presença tão familiar na minha bancada. Ela pegou o envelope, olhou para ver se estava aberto e o colocou de volta onde estava. Bem, pense no que eu disse, e se tiver uma ideia melhor, me avise. Heather, não tenho certeza de que isso vai funcionar. Eu te disse que você não iria gostar, mas até vendermos essa casa, estamos ambos presos, e não é como se já tivéssemos vivido juntos. Ela estava certa sobre isso, mas eu não gostava das memórias do seu último dia aqui. Vamos jantar e depois conversamos. Depois de colocar 2 costelas na grelha, que estavam cozinhando bem, e de ferver um pouco de milho no fogão, ela ajudou a preparar a salada. 30 minutos depois, estávamos todos sentados à mesa. Como estão as coisas no trabalho? Eu perguntei, dando uma mordida no milho coberto de manteiga. Está tudo bem, mas eu reduzi minhas horas porque minha mãe está doente. Só quero ter certeza de que não vou irritá-los e ser demitida, o que é algo que não posso me dar ao luxo de acontecer agora. Eles não vão fazer isso. Você trabalha com eles há anos. Não há emprego seguro nesta economia. Demitimos 3 pessoas logo após o ano novo. Graças a Deus eu consigo fazer tudo no escritório. Caso contrário, eu poderia ter sido uma delas. E você, como está? Surpreendentemente, estamos indo bem. Os negócios caíram um pouco, mas melhor do que no ano passado. Acho que, se conseguirmos passar por este ano, estaremos bem. Você não tem ideia de como está sendo sortudo. Sortudo? É claro, pensei comigo mesmo. Um dia, eu tive sorte. Guardei a comida enquanto Heather colocava os pratos na máquina de lavar louça. David e Megan colocaram o restante na geladeira. Limpei a grelha de qualquer resíduo e a esfreguei com uma escova de arame. Abaixei o guarda-sol e foi isso. As crianças estavam na sala assistindo TV ou jogando um jogo, mas Heather não estava em lugar nenhum. Ela não saiu, pensei, olhando ao redor do andar de baixo. Encontrei-a no porão, andando de um lado para o outro. Posso arranjar isso? Ela disse quando me aproximei por trás. Acho que isso é uma má ideia. Por quê? Ela perguntou, virando-se e olhando-me diretamente nos olhos. Você sabe das suas reuniões com as pessoas e tudo mais. Acho que já fizemos o suficiente pelas crianças, não acha? Então, o que você está tentando dizer é que não quer que as crianças vejam sua mãe andando por aí. É isso que você está tentando dizer? Não, não quero dizer isso. É só... Steve, você está namorando e trazendo alguém para casa? Não, não estou. Vamos levantar e conversar. A primeira cerveja acabou rapidamente, e eu peguei a segunda. Ela expôs seu plano. Como o porão tinha um acesso separado à garagem, isso poderia realmente funcionar como um apartamento para a sogra. Eu começo a trabalhar às 9 horas, então posso mandar David e Megan para a escola. Como eu termino às 15h30, eles só teriam que ficar em casa sozinhos por cerca de 25 minutos. Heather, isso parece bom no papel, mas há muitos outros problemas, sem mencionar algumas questões emocionais que eu poderia estar lidando. Ela se aproximou da mesa. Você nunca leu isso? A princípio, eu queria despedaçá-la em 1 milhão de pedaços e queimar cada parte na lareira. Então, quando me acalmei, não queria ler como ela me retratou como um demônio, e quanto tempo durou. No final, acho que tinha medo de que isso me deixasse miserável novamente, e eu não poderia passar por isso de novo. Acredite ou não, pensei que antes daquela noite tínhamos uma ótima chance de recomeçar. Depois que nos reconectamos, em 3 meses éramos uma família novamente. Se não fosse por aquele teste estúpido, ainda estaríamos juntos. Então, para responder a sua pergunta, não, eu não li. Caímos em silêncio. Bem, se você algum dia decidir ler, achará uma leitura interessante. Você pode não gostar de tudo, mas acho que você me deve isso depois de 10 anos de casamento. Eu não lhe devia nada. Bem, eu tenho que ir pensar sobre o que eu disse. Acho que isso será benéfico para nós dois. E se fizermos algumas regras sobre outras coisas, acho que pode funcionar. Disse a ela que pensaria nisso. Ela abraçou e beijou as crianças, e me deu um beijo na bochecha antes de voltar para a casa dos pais. Sentei-me na cozinha, bebi mais 3 cervejas e examinei aquele envelope estúpido. Depois da minha 4ª cerveja, por volta das 2h15 da manhã, eu abri e comecei a ler. Ela estava certa sobre uma coisa.
Era uma leitura educativa. Li as 4 páginas uma vez e depois li uma segunda vez, não acreditando totalmente no que ela escreveu. Muito do que estava lá era a mesma porcaria que eu já tinha ouvido, mas alguns pontos me deixaram tanto bravo quanto triste. Porque ela achava que eu não a respeitava era incompreensível para mim. Ela disse que se sentia como um pedaço de carne, ou algum tipo de brinquedo que poderia ser usado sempre que eu quisesse. Quando ela disse que chegou ao ponto de achar que era sua responsabilidade conjugal, ou algo que ela tinha que fazer de tempos em tempos, ela sabia que tínhamos um problema. Claro que eu queria muito mais intimidade do que ela, e às vezes, eu ficava ferido quando não a tinha, mas ela estava completamente errada nesse ponto. Eu a amava, e à noite me aproximava dela. É verdade que discutimos sobre intimidade, mas passar de 3 vezes por semana para 2 vezes por mês, e apenas quando ela estava bêbada me deixou bravo. Meu único pensamento era que ela estava cansada de intimidade comigo, e não me deu a chance de corrigir a situação antes de nos abandonar, e começar a se envolver com outros. Eu sabia que ela mencionaria nossos problemas financeiros, e como eu a criticava por gastar com roupas, mas eu achava que ela estava gastando demais. Eu só comprava o que realmente precisava, deixando o resto para as crianças ou para ela. Eu me sentia bem em relação a isso. Então, o verdadeiro conteúdo da carta começou. Você tem que acreditar em mim, quando digo que realmente pensei que o bebê era seu. Eu nunca soube quem era aquele homem. Eu estava tão brava com você naquela noite, quando Sue e Pam me deixaram na mesa, que simplesmente tomei um drink atrás do outro. Lembro que Sue derramou café em mim, e gritou comigo por algo que eu aparentemente fiz. Parei por um minuto e pensei naquela noite, tentando lembrar como ela voltou para casa. Eu sabia que ela tinha bebido, mas ela não parecia tão bêbada quando a vi, mas isso poderia ter acontecido horas antes. Não tinha certeza do que realmente aconteceu. Eu só ultrapassei os limites, por assim dizer. Quando Sue me trouxe para casa, ela me disse para não dizer nada e ir para a cama. Na manhã seguinte, você me olhou como se eu fosse o último pedaço de lixo. Você não poderia saber o que aconteceu, mas pela expressão nos seus olhos, parecia que você sabia. Depois daquela noite, continuamos saindo. Eu queria mostrar que era independente, que não precisava da sua aprovação, e queria provar para mim mesma que outros homens me achavam atraente. Para quem eu estava tentando enganar? A única coisa que os homens queriam era uma noite. Eles não se importavam com meus pensamentos ou minha aparência, estavam apenas interessados no que podiam obter. Naquela noite, apenas fomos a um jantar e conversamos sobre nossos maridos, e o que dissemos não era muito elogioso. Você notou que eu não saía mais depois daquela noite, mas fiquei chocada quando você começou a sair. A princípio, pensei que você estava blefando, mas quando você saiu, fiquei preocupada. Se você achava que eu estava te traindo, eu não tinha certeza do que você faria ao voltar para casa. Fiquei aliviada ao ver que você não fez nada. Eu estava planejando me divertir na semana seguinte, mas quando você saiu de novo sem dizer uma palavra, soube que estava encrencada. Tudo deu errado entre nós depois daquela noite. Naquela quinta-feira, quando cheguei em casa tão bem-humorada, não era por causa do que você pensava. Eu havia encontrado um erro enorme, que um dos advogados cometeu em um caso importante, e fui elogiada pelo meu excelente trabalho. O dono da empresa me deu um bônus de $500 na hora. Eu estava nas nuvens quando atravessei a porta, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, você me chamou de traidora. Fiquei despedaçada. Eu te odiei pelo que você disse, mas não tive forças para me opor a você naquela noite. Eu lembro daquela noite, e ela estava certa. Eu realmente ataquei com todas as acusações antes que ela pudesse abrir a boca. Eu estava irritado, mas também era culpa dela por não dizer nada. Eu teria ouvido e acreditado nela. Acho que nunca saberemos. Agora, a última página falava sobre quando ela descobriu que estava grávida. Repetidamente, ela escreveu que achava que era meu filho. Tinha que ser, já que nunca dormi com mais ninguém. Eu destruí seu espírito quando dormi com Nancy pela primeira vez. Ela não precisou perguntar se eu tinha feito isso. Ela podia sentir. Ela escreveu que quase me deixou na manhã seguinte. Steve, quando o primeiro teste voltou positivo, eu fui imediatamente à loja e comprei mais 2. Eu não podia estar grávida. Ela descreveu o horror de perceber que realmente estava grávida. Steve vai me matar. Ela continuava repetindo para si mesma. Estávamos no ponto mais baixo do nosso casamento, e eu precisava de alguma forma trazer tudo de volta ao que éramos felizes. Você havia desistido completamente de mim, e do nosso casamento. Tínhamos brigas terríveis, mas eu não ia desistir. Você deveria ter se divorciado de mim, mas eu não ia desistir sem lutar. Eu estive no céu nos últimos 3 meses. Estávamos vivendo nossas segundas e terceiras luas de mel juntas. Eu sabia que você ainda tinha dúvidas, mas todas as noites eu fazia tudo o que podia para fazer essas dúvidas desaparecerem. Você era meu de novo, ou assim pensei ingenuamente. Quando nossa menina nasceu, eu fui a mulher mais feliz do mundo. Você estava comigo, estávamos juntos de novo. Britney parecia exatamente com você, ou pelo menos eu achava que sim. Talvez eu apenas quisesse ver isso. Quando abri aquele envelope, eu sabia o que continha. Você não era o pai da nossa linda menina. Eu chorei das 11 da manhã até as 2 da tarde. Quando meus pais finalmente chegaram, eles me fizeram perguntas às quais eu não tinha respostas, e me disseram que eu poderia voltar para eles. Não que quisessem que eu voltasse, mas que escolha eles tinham. Você parecia tão feliz naquela noite. Eu ia aproveitar minha família até o último momento. Eu te amava tanto, e agora eu tinha que te machucar. Eu queria que Deus tirasse minha vida antes que isso acontecesse, mas Ele não fez.
Não havia necessidade de esperar dessa vez. As palavras na folha não mudariam magicamente. Eu não me importava comigo mesma. Só pensava na minha criança, nos meus 2 filhos maravilhosos, e no marido que eu teria que destruir. Você não gritou. Eu gritaria se trocássemos de lugar. Você ainda me amava. Eu via isso nos seus olhos, mas eu falhei com você. Eu fui embora. Não conseguia mais olhar nos seus olhos. Eu morri no escritório naquela noite. Meu casamento, minha vida, acabaram. David e Mega não entenderam porque eu não podia estar mais com eles, mas eu pensei que você explicaria a eles um dia. Sue se tornou minha única amiga, e nós duas percebemos que era tarde demais para chegar até mim. Naquela noite, foi a única vez que eu mataria aquele homem, e iria alegremente para a forca se pudesse encontrá-lo novamente. Infelizmente, eu não lembro nem mesmo de como ele era. Não vou implorar por perdão ou pedir nada a você. Eu perdi esse direito na noite em que saí brava com você. Você disse que queria uma esposa amorosa e carinhosa, e eu espero que você encontre o que estava procurando, porque você merece mais do que eu te dei. Eu não quero me despedir, mas não tenho outra escolha. Eu te amo, sempre amarei e desejo tudo de bom para você. A única coisa que peço é que você não me odeie para sempre. Eu não sou digna desse esforço. Assinado, sua amada esposa, Heather. Eu li isso uma terceira vez na manhã seguinte, desta vez sóbrio. Acordei as crianças e as mandei para a escola. Depois, liguei para o trabalho e tirei o dia de folga. Com algumas xícaras de café, sentei-me no computador e escrevi uma resposta para Heather, ponto por ponto. Não fiz isso por despeito, mas era hora de esclarecer as coisas, pelo menos como eu via. Eu não coloquei toda a culpa nela pela destruição do nosso casamento, mas ela foi a que finalmente o terminou, quando nosso casamento já estava em suporte artificial. Eu só desisti depois que percebi que nunca seríamos felizes de novo, e que eu merecia ser feliz. Um pouco menos de 4 horas, e um pote inteiro de café depois, terminei. Apertei o botão de enviar, me recostei e me senti bem. Ela provavelmente não iria gostar de muitas das coisas que escrevi, mas ela sabia que era verdade. Meus filhos e eu fomos a um buffet chinês e eu comi demais. Eu deveria ter aproveitado melhor. Tivemos uma boa noite, e antes de ir para a cama, verifiquei meu e-mail e vi que não havia resposta. Dormi bem e acordei renovado, pronto para enfrentar o mundo. 2 dias depois, encontrei Heather em casa, depois de voltar do trabalho. As crianças já estavam brincando do lado de fora, e ela me esperava na cozinha. Eu estava um pouco nervoso, mas quando ela perguntou se podíamos conversar, pensei, por que não? As vozes aumentaram, seguidas de lágrimas, abraços e alguns beijos. Houve risadas, mas nenhum de nós achou que era engraçado. Jantamos juntos, e às 11 horas, os planos foram feitos, os acordos foram alcançados, e um novo capítulo da minha vida começou. Heather e Britney se mudaram para o porão na semana seguinte. Preparei 2 quartos para que ela pudesse ter um quarto, e uma pequena sala de estar. Foi um risco, mas financeiramente foi a melhor decisão, e nós 2 sabíamos disso. Na primeira semana, eu me senti como se estivesse tomando cafeína. Estava tão nervoso e irritável. Depois ficou mais fácil, mas nunca foi o mesmo. Quando ela veio uma noite e deitou na minha cama, foi maravilhoso. Quando isso se tornou mais comum, eu pensei que estava no céu, mas estávamos apenas nos iludindo. Não era nada mais do que 2 pessoas se estendendo uma à outra, em busca de algo que agora era inatingível. Quando a paixão diminuiu, nos tornamos os mesmos que éramos quando esse pesadelo começou. Na primeira vez que Heather saiu em um encontro, foi estranho. Eu a observei sair, e ouvi o último tijolo cair no chão. Nas segundas e terceiras vezes, fiquei com raiva. Ela não era mais minha esposa, mas era exatamente como aquelas noites longínquas, quando ela saía com as amigas e me deixava para trás. Eu não tinha mais o direito de me sentir assim, mas ainda estava incrivelmente irritado. Talvez tivesse funcionado se não fosse por Britney. Ela era uma criança maravilhosa, mas uma lembrança constante que só me trazia dor. Quando eu disse a Heather que ela tinha que ir embora, porque não estava funcionando, ela chorou, mas pelo menos não implorou para que eu a deixasse ficar. Eu a amava, provavelmente sempre amaria, mas não estava mais apaixonado por ela. Simplesmente não estava mais ao meu alcance. As crianças ficaram bravas. Eu esperava por isso. Pensei em sair por conta própria e alugar um apartamento para mim, mas abandonei a ideia. Esta era minha casa, pelo menos até ser vendida. Eu não era mais a vítima. Agora eu era quem tomava as decisões e precisava seguir em frente. Nancy me abandonou, dizendo que eu estava parado e não estava indo a lugar nenhum. Minha bagagem estava me segurando e me impedindo de obter o que realmente queria na vida, e ela não ia esperar que eu finalmente descobrisse isso. Heather e eu não éramos amigos. Não podíamos ser. Um amigo é alguém em quem você confia, que não mente para você e se preocupa com seus interesses. Heather não se encaixava nessa descrição. Em retrospecto, a casa não foi vendida e eu a tirei do mercado, pelo menos por um tempo. Eu tinha meus 2 filhos e eles ainda mantinham uma ótima relação com a mãe. Pouco depois disso, a mãe de Heather morreu, e seu pai realmente deu a ela a casa. Ele se aposentou e agora viaja pelo país, ou foge das memórias que vê toda vez que fecha os olhos. Heather e eu conversamos, mas apenas às vezes, e somente sobre nossos filhos. Eu tento nunca perguntar sobre nossa vida amorosa ou sobre Britney. Não estou fazendo isso por grosseria, mas como dizem, é melhor não cutucar cachorro morto.
Heather ainda visita minha mãe, e minha mãe sempre diz a ela para me dar um tempo, e talvez eu volte a ter juízo, mas isso nunca vai acontecer, pelo menos não nesta vida. Mas ela ainda espera. Eu ocasionalmente saio com Nancy, mas assim como com Heather, é mais uma questão de satisfação física. Ela diz que sou ótimo na cama, mas às vezes me esforço demais, seja lá o que isso signifique. Eu estava com raiva, depois triste, e então entorpecido, até perceber que ainda tinha o grande sonho americano bem dentro de mim. Vitória era tão diferente de mim que era assustador. Ela era óleo quente, e eu era água morna, mas de alguma forma nos misturávamos quando estávamos juntos. Ela era uma mãe solteira com uma menina que não confiava em ninguém, especialmente em homens. Ela era amiga do primo do meu vizinho Ken, a quem conheci na festa dele há alguns meses. Nossos filhos brincavam juntos, e David brincava um pouco mais bruscamente do que eu gostaria. Cuidado, menino, antes que alguém se machuque. Eu gritei, repreendendo, depois que ele empurrou a irmã. Seu filho? Ela perguntou. Sim, mas só quando ele se comporta, respondi rapidamente. Então ele é filho da sua esposa? Não, ainda é meu, e sem esposa. Ela era bastante alta, esguia, com longos cabelos negros e olhos escuros que faziam perguntas, e avisavam para manter distância. Ela só bebeu chá naquela noite, e me bombardeou com perguntas antes de sair com o grupo com o qual veio. Na semana seguinte, Pam perguntou o que eu achava dela. Ela é bonita, mas um pouco distante, respondi, não dando muita importância. Uma semana depois, ela e sua filha, Karen, vieram novamente. Como nossas meninas estavam brincando juntas, fomos empurrados um para o outro novamente. Depois da quarta vez, eu a convidei para sair e não fiquei muito surpreso quando ela disse que sim. Não foi amor à primeira vista, e certamente não havia atração, pelo menos não naquela noite ou muito depois. Ela tinha todas as cartas, e eu não sabia onde estava com ela. E como ela não se abria comigo, acabei saindo em um encontro casual com outra mulher. Adivinha quem descobriu sobre isso? Ela tinha um temperamento forte. Quando ela irrompeu na minha casa no sábado seguinte, exigindo saber por que eu a traí, eu disse: não te traí, apenas fui em um encontro. Você é igual ao meu ex-marido, e a todos os outros homens. Não pode ser confiável. Foi então que toda a raiva reprimida, que eu vinha segurando por meses, veio à tona. Eu explodi e disse a ela que não sabia nada sobre mim, e que não ia ficar ali sendo acusado de algo que não fiz. Eu estava furioso, e prestes a me virar e voltar para dentro de casa. Ken, Pam e vários vizinhos estavam agora do lado de fora, ouvindo nossa discussão. Decidi adotar uma abordagem diferente. Bem, agora que já resolvemos isso, você quer jantar comigo esta noite ou não? Isso a pegou de surpresa, e eu não sabia se receberia um tapa ou um beijo. Não recebi nenhum dos dois, mas tivemos jantar naquela noite e todas as semanas depois disso, por meses. Após 2 garrafas de vinho. Sim, ela bebeu. Eu lhe disse o que estava procurando e o que não queria. Com um pouco de coragem líquida, não fui ao redor do assunto, e ela finalmente se abriu pela primeira vez. Fizemos amor. Talvez isso tivesse acontecido se, quando me levantei, eu não tivesse caído de volta ao solo. Acho que bebi demais. Nós deitamos na cama juntos, conversando, totalmente vestidos, antes de adormecermos ou, mais provavelmente, eu apenas desmaiei. Quando acordei, Vitória não estava lá e pensei que tinha estragado tudo. Quando ouvi um barulho na cozinha, encontrei todo mundo, incluindo ela e Karen, tomando café da manhã. Finalmente alguém tirou o preguiçoso do 5º lugar da cama. Sua cabeça dói, ela sorriu, tentando não rir. Eu precisava de café. Fiquei grato por ter escovado os dentes antes de descer, porque ela me beijou. Isso é por ontem à noite, disse ela. Mas não fizemos nada. Fizemos. Eu sussurrei de volta. Não, e esse é o ponto. Se eu tivesse pressionado você, ou feito algo estúpido, você provavelmente já teria ido embora esta manhã. Para ela, era uma questão de respeito, confiança e prontidão para um relacionamento de longo prazo. Depois de 7 meses, eu a implorei para se mudar comigo, mas ela recusou, dizendo que o tempo não estava certo. Na noite de sexta-feira, quando ela entrou na minha casa com sacolas cheias de compras, eu estava esperando por ela, ajoelhado com a caixa do anel. Cansado de esperar, ela passou por mim, colocou as sacolas no balcão, voltou, me puxou para os pés e me beijou. Ela sussurrou sim no meu ouvido, e colocou o anel no meu dedo. Agora, ela mora comigo. Como sua mãe rigorosa me lembra a cada oportunidade, mas nós dois aproveitamos cada momento. As mães estão planejando um pequeno casamento íntimo para nós, o mais rápido possível. Como família, todos vamos à igreja, o que é novo para meu grupo, mas somos uma família e isso é o que importa. Vitória tinha apenas 2 condições antes de se mudar: uma nova cama para o nosso quarto, e quando nos casássemos, eu deveria adotar Karen. Se vamos ser uma família, precisamos ser uma verdadeira família, sem exceções. Não haverá os seus filhos, meus filhos ou, Deus me livre, enteados. Haverá nossos filhos. Eu concordei plenamente com ela. Nossos filhos contaram a Heather, e ela disse que estava feliz por nós, mas eu ainda podia ver a dor nos olhos dela. Contra minha vontade, Vitória convidou para o casamento, mas Heather disse que não viria. Vitória disse que não queria fantasmas em sua nova vida. Como eu disse, ela é o óleo quente, e eu sou a água que ela aquece. Desde o primeiro dia em que nos conhecemos, eu a amo loucamente, e sinceramente acredito que ela é a única que eu esperei. Sem contar a ela, fiz um empréstimo contra meu 401k, e comprei a parte de Heather. Eu queria que este fosse nosso lar, apenas nosso lar. Isso era importante para mim.
Ela não ficou feliz com o que fiz, mas entendeu e me amou mais por isso. Nossa vida não é ideal, e com seu temperamento forte, temos mais do que o suficiente para a reconciliação. Por um tempo, pensei que meus dedos nunca se endireitariam, mas nós dois entendemos que estamos nisso a longo prazo. Problemas são apenas questões que precisam ser resolvidas, e não pregos no caixão, como eram antes. Estou incrivelmente feliz, embora em algum momento tenha pensado que isso nunca mais aconteceria comigo. Acho que o que dizem é verdade. Coisas boas vêm para aqueles que esperam. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Antes da minha opinião sobre o relato de hoje, se você não quer ser traído como o OP desse relato, e quer ficar forte e durar mais horas, eu quero te apresentar um produto para te deixar forte, e satisfazer a sua amada esposa ou namorada, várias e várias vezes na noite. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, e no primeiro comentário fixado para você dar uma conferida, beleza? Agora vou seguir com a minha opinião sobre esse relato. Nesse relato, vimos como um casamento é destruído com o tempo, quando as pessoas não fazem nada juntos, e a falta de intimidade impera. No começo, o OP ficou no relacionamento por causa das crianças, dos bens e das dívidas. Ele até começou a se divertir para se vingar da traição da esposa, e de sua gravidez, que ele dizia que era fruto da sua traição. Mas quando a confirmação que essa gravidez era mesmo fruto da traição, seu mundo se destruiu de verdade. Como ele diz no relato, uma coisa é pensar que isso poderia acontecer, mas pensar sobre isso, e ver isso realmente acontecer, são duas coisas diferentes. Mas no final o OP errou novamente ao se envolver com uma mãe sol, que parecia ser manipuladora e cheia de mágoa sobre os homens. Você acha que isso vai dar certo? Eu acho que não, e ele vai se ferrar de novo. Mas é como dizem, quando o homem não tem equilíbrio emocional, ele cai nas garras das piores mulheres que ele pode encontrar. Enfim, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.